Então, ó, terceiro episódio, finalizamos o segundo episódio convidando o João, que foi o primeiro faixa preta do Pestana Karate Clube, né? Com a criação do Pestana Karate Clube, o CNPJ Pestana Karate Clube, o início, eu nascendo 2 meses antes do Pestana Karate Clube, e aí no lugar do João veio a dona Lúcia, nossa mãe, que vai poder contar melhor que ninguém aí, melhor que qualquer outra pessoa, os acontecimentos aí do início, e vamos seguir o mesmo padrão, avançando aí 20 minutos, 30 no máximo, tá? Vamos ver até onde que a gente vai. E aí? E aí? Foi difícil o início? Foi bem difícil. Ele fez lá, como foi dito antes, largou a corretagem e nós começamos. Eu também fiz parte da academia, eu à tarde ficava na academia para ver quem fosse lá, né? Para se inscrever. Você trabalhava lá na academia, tipo, na secretaria? Todo mundo trabalhava lá. Todo mundo trabalhava, né? Mas eu só ficava, você tinha acabado de nascer, só eu ficava com ele, né? Então, mas foi caminhando até a Sony, né? Fez uma bobagemzinha. E aí contou aqui, botou também. A Song, né? A Song, né? A Song era a sobrinha do ela é mestre sobrinha Lee. do mestre Lee. Aí depois, quando ela saiu, nós tiramos o taekwondo de lá, né? Aí virou uma academia só de cada. Só ficou Para quem não acompanhou aí o segundo episódio, a academia era do mestre Lee, que trouxe o taekwondo para cá para o Brasil. Trouxe comercialmente. O meu pai assumiu, nosso pai assumiu a academia e manteve o taekwondo, o karatê, se afastou no resumo rápido, se afastou do Ryu, né? Por causas que nós já contamos no segundo episódio, e a condição de manter o taekwondo, ele também manteve uma professora que era sobrinha dele e coreana. E aí a besteirinha que ela fez foi que quando eles chegaram em casa, né, ela tentou se matar, enfim. Era uma pessoa que estava confiada ao nosso pai. Eu era pequenininho. Responsabilidade, você tinha uns 2 meses. E aí, como é que achou ela lá? Eu estava lá em cima e eu senti um cheiro de gás. E aí desci, porque nossa casa era de 2 andares. E eu senti um cheiro de gás. Aí desci para ver na cozinha se estava tudo bem. E estava tudo bem. Aí cheguei na janela, o cheiro de gás estava saindo da varanda da nossa garagem, né? Meu pai em casa. E o seu pai em casa. Ele não sentia nada, né? Eu aí desci e disse para ele assim: Roberto, o gás está vindo daqui do quartinho. Mas não pode ser. Aí ele desceu, a porta estava fechada e ele bateu na porta, mas ela não respondia, né? Aí será que ela deixou o gás ligado? Ou será que ela fez alguma coisa e está desacordada? Eu tinha uma chave dupla, né? Mas ele não arrombou a porta? Não, eu subi e desci. Não arrombou não. Eu subi, ele olhou pelo buraquinho da chave e ele viu ela deitada. E o pior é isso, ela estava deitada nua, né? Aí ele correu e chamou: Lúcia, vem cá que a Sony tá deitada nua. Aí eu desci, abri a chave. A sorte é que ela não chegou a desmaiar. Ela estava tentando, né? Se matar, estava cheirando. Aí eu corri, tirei o bujãozinho, que era um bujão de gás pequeno, né? Que ela fazia as coisas dela.
Aí abri a porta, fui lá dentro, ele saiu fora, aí eu peguei um lençol e botei em cima dela. Aí eu disse para ele, você vai, chama o tio dela, porque a responsabilidade é nossa, né? Ela está sob nossa responsabilidade. Ele chamou o mestre Li lá, foi o mestre Li e foi o namorado dela, que no caso eram primos, porque ele era sobrinho também do mestre Li. Por isso eles não queriam que eles namorassem, né? O detalhe que ele não queria que namorasse, porque eles eram primos. Aí ele veio junto, aí ela já estava, eu fui lá em cima, banhei leite, dei leite a ela, aí vesti. Ela falava português? Ela falava português, alguma coisa, mas falava. Tá. Aí ele veio, foi lá no quartinho, eu esperei eles subirem, né? Ele subiu, aí conversou, Roberto disse para ele, olha, eu não fico mais com ela, porque a responsabilidade que o senhor deu era eu tomar conta dela, né? Então eu fiz. Mas... E aí, Beto, como é que foi depois aí nesse período que você assumiu lá as aulas? Aí encerrou, né? Encerrou, a questão do taekwondo parou. Aí daí pra frente a gente estava fadado, a academia virou academia de karatê. E como não tinha mais taekwondo, aí acho que eu comentei também no outro podcast aí que eu era o maníaco que queria ter uma marca do dojo, né? Aí fazia desenho do escudo, aquele negócio todo, e aí pedi pro papai abrir a academia mesmo. Só que a gente não fazia ideia da mão de obra que era ter um CNPJ registrado de um clube. Era uma confusão danada. Enfim, ele resolveu o clube, abriu o CNPJ do Pestana Karatê Clube. O CNPJ inicial não era Clube de Karatê Casa do Samurai? Clube de Karatê Casa do Samurai. Pestana Karatê Clube era nome fantasia. Tanto é que o primeiro emblema era uma lua dessa da JKA, né? Só que invertida. A lua era para cima, o branco, e a bola vermelha ali embaixo. E tinha as letras CKCS. Clube de Karatê Casa do Samurai. Aí, ou seja, não pegava, né? Aí virou Pestana Karatê Clube, aí o próximo desenho que eu fiz lá na logo foi o PKC. Aí já virou Pestana Karatê. Aí a pergunta é, quando, a partir desse momento aí que houve a separação do seu Pestana com o Yu, que né, se competia, se participava dos eventos, ele tinha envolvimento, como é que foi isso? Tipo, exame de faixa? Não, aí começou a acontecer tudo que tinha que acontecer. Aí era uma academia onde tinham um segundo dan, JKA, que era o papai, e um primeiro dan, JKA, que era eu. Aí tinham dois faixas pretas. A partir dali era o exame, mas na Karatê Clube, não tinha mais. Aí começou a andar como academia. No dia 2 de abril de 1982 para frente, não tinha mais vínculo nenhum com o Sakamura e o não Karatê Tokai, não eram. E a partir daí, quando foi a primeira competição com as próprias pernas? E foi via qual instituição? Porque nessa época aí, em 82, esbarra na quebra da JK, né? Não, a JK quebrou em 87. Então, mais ou menos nesse período, houve essa separação. Aí a pergunta existiam os campeonatos regionais via JK, quem organizava? Quando foi aberta a academia, nesses 82 até 85, a gente não disputava. Pestana Karatê Clube, não existia. Mas participava? Não entrava. Era isso que eu queria saber. Não, a gente era só escola de karatê e ponto final. dentro, Ia treinando. treinando. Às vezes tinha um torneio que convidava, aí eu de faixa preta, eu ia, tinha mais um faixa marrom que ia também, o João. Aí o primeiro campeonato, a primeira competição, foi uma competição, um torneio, se eu não me engano, na Ilha do Governador, era um torneio organizado por alguma academia, e aí foi a primeira equipe Pestana Karatê Clube, aí foi como Pestana Karatê Clube. Mas era um torneio, não era um campeonato estadual, nada disso, não era uma coisa afiliada, era um torneio onde tinham algumas academias participando, mas não era
as principais academias, porque eram torneios como se fossem academias novas, porque nessa época era muito complicado alguma academia que não fosse responsável, que não tivesse como responsável o japonês. Era novidade, entendeu? Alguém ter a audácia de chegar, não, tem uma academia, eu sou uma academia de karatê para disputar. Não tinha isso, entendeu? Ou você era de alguma academia dos japoneses, né? Ou você era do Tanaka, ou você era do Ryu, ou você era do Inoki, ou você era do Furusho, você era de algum japonês, entendeu? Se tivesse uma academia que tinha um faixa preta de algum professor desses dando aula, esses alunos desse faixa preta disputavam como se fosse nós disputando pelo Ryu, porque éramos uma sequência, um segmento dele. Só que naquele caso ali do papai foi uma separação, foi uma cisão, entendeu? Acabou e nasceu de fato o Pestana Karate Clube. E aí só aconteceu mesmo num campeonato de federação a gente participar, foi no ano de provavelmente 89, por aí, eu não lembro exatamente a data, que foi um campeonato estadual de karatê tradicional no federal. Já havia acontecido a separação e já existia com a separação. Não, já havia acontecido o encerramento da JK. E aí com isso aconteceu o surgimento da Federação de Karatê Tradicional. Né? Aí começou a aparecer um monte de federação. Aí começou a aparecer um monte de federação, porque não teve mais a JK, e aí todo mundo ia... E aí o seu Pestana acabou se filiando primeiro a qual instituição? Na verdade, a gente se filiou diretamente à FEQERT. A primeira coisa foi a FEQERT. A FEQERT que era a única entidade que acontecia. Mas em paralelo já estava acontecendo a tradicional, a CBKS, CBKT, né? Já acontecia. E aí nós fomos convidados também a participar da tradicional. E o Ryu nessa época, quando ele viu que o Pestana Karate Clube ia disputar, ele aí reclamou com a federação que brecasse. Porque os japoneses, assim, os responsáveis máximos eram o Ryu e o Tanaka, né? E eles eram amigos particulares. E aí quando a gente brigou com o Ryu, o Tanaka avisou, o Ryu avisou para o Tanaka, dizendo, olha, proíbe deixar ele participar. Então, ele não deixava qualquer coisa. Tinha esse boicote, vamos dizer assim. E aí meu pai, o pai junto com, se eu não me engano, com Madeira, tem uns 2 ou 3, foram os primeiros que começaram a querer fazer academias que não tinham japonês tomando conta. O responsável não era um japonês, eram alunos japoneses, como todos eram alunos de algum japonês. Só que em algum momento, esses resolveram andar com as próprias pernas. Né? E aí teve um campeonato, não lembro qual, claro que não lembro, mas aonde tinha uma academia inscrita por alguém de Niterói, que eu não me lembro, aonde entrou o papai, eu acho que o Madeira, não me lembro se era Madeira. O Edson Madeira. E eu tinha mais um também, Getúlio, se eu não me engano, que eles têm uma foto, que eles entraram como nessa academia, e eles se classificaram lá no meio das academias dos japoneses. Então eles ficavam com muita raiva. Aí, sem ser Edson, pode refrescar a nossa memória aí, porque eu tinha 6 anos de idade, não me lembro de nada disso. E o Beto não está recordando. Não tinha 20 ainda. Mas você pode depois comentar ou fazer um vídeo e mandar pra gente e a gente inclui aí na sequência. Beleza? Conta essa história aí pra gente, como é que foi participar, se o nosso pai participou junto com o senhor ali, tá? Essa é a fase 1, né? Onde nasceu o Pestana Karate Clube. Então, a verdade verdadeira é que, como o Pestana Karate Clube é o nascimento, mas é tudo muito conturbado, tudo muito superficial. Pode-se dizer que o Pestana Karate Clube foi tipo a primeira escola assim, a aparecer sem a... Eu não sei dizer. Das primeiras, né? Das primeiras foi sem a propriedade do japonês. Independente, né? Vamos dizer assim, independente de algum japonês, né? Porque mesmo assim, por exemplo, Pestana Karate Clube. Aí o Pestana Karate Clube, na fase 1,
era muito conturbado nesse início, 83, 84, era só academia, não tinha essa relação com competição, nada disso, e eu estava, de certa forma, afastado nessa situação de competição, porque é menor de idade. Né? Quando eu fiz 18 anos, que eu até tentei me aproximar de novo do Yu como atleta, porque tinha que disputar as coisas, tentar disputar as coisas pela. Mas aí já existia, com 18 anos, já existia a questão da separação. Então, estava tudo muito nebuloso. A federação estava trocando as regras todas, a FECAST estava virando o karatê olímpico, aí era controlada pela FUCO, o karatê deixou de ser aquele karatê todo, então, ou seja, ficou uma coisa meio confusa. Mesmo assim, eu me envolvi com a tal da FUCO, a tal da, agora fui até terceiro dan da FECAST, mas eu era o karatê olímpico, era diferente, e a gente não curtia, essa era a verdade. Eu, como antigo, apesar de 19 anos, eu queria competir, então eu me envolvia com isso. Só que a academia em si não se envolvia. O papai queria seguir o karatê. Eu me envolvia com a competição. Só que a competição não era aquele karatê que a gente aprendeu. Tinha muita diferença, entendeu? E por causa disso, esse início é muito confuso, entendeu? Não acontecia nada muito redondo. Acabou sendo confuso para todo mundo, né? Tanto é que tem um monte de gente hoje procurando a JKA. Hoje não, já uns 3 ou 4 mil procuram, né, com frequência a JKA, exatamente por conta dessa escolha lá de trás. Né? Saiu do caminho, foi para o lado só competitivo e tal, e aí começa a ver esse karatê mais tradicional, né? Com o Budô, com a arte marcial, né? com aquelas características técnicas bem enraizadas, o pessoal acaba voltando. Começou mesmo a fazer os atletas dele, né? O Pestana Karate Clube, na verdade, ele tem umas 3 fases. Tem a fase inicial, que é a 82, quando o Pestana Karate Clube surge, de fato. Aí tem tudo isso que a gente está tentando organizar aqui. Aí vem um afastamento natural da coisa, por causa da situação toda complicada de vida do papai. Né? Essa tentativa de fazer parte de uma entidade, ou sair de uma e criar uma outra, isso tudo, como eu já tinha comentado no outro podcast, ele se afastou do trabalho dele, para tentar fazer isso acontecer. E aí, afundou. A coisa ficou muito ruim. E a gente foi pro buraco junto. E nessa brincadeira toda, o Pestana Karate Clube foi pro buraco junto. Essa é a verdade. A família Pestana afundou. Entendeu? Ele se afastou do trabalho dele, da profissão dele, entendeu? Pensando em viver de karatê. Né? E chegou-se à conclusão de que viver de karatê naquela época era para os japoneses. Se não tivesse olho rasgado ou sobrenome oriental, não ia viver de karatê. Né? E outro problema, que o seu Pestana tinha um coração meio mole, né? E se você parasse para olhar na academia, 50% era bolsista. Então, se parasse alguém ali e olhasse, parasse alguém ali e olhasse, assistindo ele queria. Não, eu só gosto, mas não tem condição de fazer, não pode fazer. E quando você abre o olho, metade da academia não paga mensalidade. Aí não adianta. E o japonês é diferente, né? Eu paguei mensalidade até o último dia de ficar no Yu. Sendo o primeiro faixa preta, sendo aluno que levava ele de demonstração, me levava de demonstração para tudo quanto é lugar, pagar mensalidade. Não tinha história, não tem história. Eles ensinam. Eles eram comerciantes, não né? se aprende. É a vida dele, né? Do mesmo jeito que o papai abandonou a profissão dele para tentar viver, os caras saíram do Japão para tentar viver aqui. Então, tá certo, tá certíssimo. Eles têm que defender o feijão deles. Então, e 89, que foi essa primeira competição aí a gente já estava onde? Então, aí já tinha passado aqui do perrengue todo. Esse 89 já tinha passado o perrengue todo, o papai já tinha voltado para a comunidade.
E aí a gente foi morar em Jacarepaguá. Aí saímos da Praça Santos Pinto. Aí vem a fase 2. Aí eu já comecei. Aí você já tinha ali os seus 12 anos? Não. 9 anos? Não, cara, eu quando era pequeno, eu me lembro que eu ainda não fazia. E você dava aula na... Tempo livre. Não, na dupla forma. Dupla forma, isso. Que era na esquina de 2 Quantos anos quarteirões. você tinha na dupla forma? Tem uns 5 anos. Então, 6 é o início da fase 2, porque o que Mas aconteceu? a minha lembrança mais remota, assim, de eu ver você dando 6 aula. anos vai dar uns 88 por ali, 88, 89. E eu me lembro de eu participando de um Quiron, assim, ó, avançando, só que sem kimono. Então, essa dupla forma, ela é o seguinte: a fase 1 começou na Sans Pena. Era tudo muito complicado e nebuloso, a nível de federação, a nível de tudo, era muito complicado tudo isso. Só que em paralelo, particularmente, a gente afundou. Nesse que afundou, deixou de existir funcionar o pista na Karatê Clube. Durante um ano e meio, 2, ele deixou de funcionar. Foi nessa que eu tentei me aproximar de novo do Liu para treinar. E aí comecei a disputar lá os eventos de vulgo, né? E aí aconteceu o seguinte: em 88, 89, o papai começou se mudou para Jacarepaguá Freguesia. E foi quando a coisa começou a andar de novo. Ele não queria mais saber de karatê, por causa do fracasso que aconteceu com a vida dele. Ele tinha interrompido, né? Interrompeu. Então, aquela época que você dava aula na dupla forma, ele não dava aula. Não. Eu comecei a dar aula na dupla forma. Assim, E lá no salão do nosso prédio. No prédio, mas era uma coisa milionária ali. E aí comecei a dar aula num dojo. Mas, como já existia o Pestana Karatê Clube, no primeiro momento ela tinha aula de karatê ali. E aí a coisa começou a andar. Aí eu fui para o Tempo Livre. Quando eu fui para o Tempo Livre, andou muito. Que aí pegou o negócio. Quando pegou o negócio, aí eu já treinava. Eu falei assim: pai, vamos aparecer de novo, vamos embora. E aí ele tomou gosto de novo. Aí vem a fase 2, que está na Karatê Clube, que foi em Jacarepaguá, Tempo Livre. Academia Tempo Livre. Aí você aparece treinando mesmo, aí você desenvolve, vira faixa roxa, começa a treinar. Nesse momento, que aí já era por volta de 89, 90, que eu estava na vulgo e estava muito forte em paralelo a proposta do Nishiyama, de tradicional. E aí no Rio de Janeiro existia também o pessoal tradicional, que foi o pessoal do Tanaka. O pessoal do Ryu ficou com a linha do Olímpico, do CBK, da antiga FECAT. E o pessoal do Tanaka ficou colado com o Nishiyama, que é a parte do tradicional. Aí surgiu a FERT-KT ligada à CBKT. Então tinha essas duas. E aí o papai... A JKS não existia. Não existia. E aí o papai se envolveu, aí tinha 3 horários de aula, aí virou a fase 2 do Pestana Karatê Clube, aí a coisa cresceu mesmo, aí eu comecei a disputar as coisas, e aí teve o primeiro campeonato que nós disputamos da tradicional com o Pestana Karatê Clube. Eu lembro disso. E aí a gente foi vice-campeão por equipes no Piraquê. Essa aí eu era pequenininho, eu lembro disso. Mas assim, a nível de tamanho, a tradicional era muito pequena, perto da FECAT. A tradicional era muito pequena, então, mas pra gente era o nosso karatê antigo, né? O karatê de sempre, né? Não era esse karatê que tentavam fazer ele olímpico, que mudavam tudo, aí a luta era de 6 vazares, era tudo muito diferente, entendeu? Então, ali vem a fase 2, Jacarepaguá, onde você começa a se envolver bem, a treinar. Era faixa roxa novinha, aí virou faixa marrom. E ali existia uma rotina de karatê mesmo para andar. Aí virei faixa marrom com 11 anos, 12 anos. Aí eu perguntei pro meu pai: agora quando é que eu vou ser faixa preta? Porque o seu Pestana respirava isso, né? Então era assim, era o dia inteiro. Qualquer tempo livre dele em casa, ele estava vendo coisa de karatê, lendo lá, estudando, vendo os vídeos lá que o Chagas, que trazia todas essas informações. Não tinha essa quantidade de acesso à informação como a gente tem hoje. E ele sempre foi um cara muito
muito interessado. E aí eu sempre estudei de manhã, e de tarde eu era cobaia em casa, né? Eu estava em casa e ele, vem cá, Paulinho, vem cá ver. Aí ele testava comigo, me mostrava, me ensinava, e aí, porra, eu era pequenininho, sabia, eu acho que eu sabia, os catais, por exemplo, eu sabia mais do que eu sei hoje, entendeu? Os catais que hoje eu não me lembro, tipo, Mequiô, não me lembro bem, você consigo acompanhar, mas se eu tiver que ensinar, eu tenho que estudar novamente. Mequiô, Tingângaro, Tintê, catais que ele não se faz. Eu sabia tudo, fazia todos os catais. E ele fazia também durante as aulas, mas a gente acabava sendo os exemplos, né? Aí perguntei para ele, foi o meu primeiro balde de água fria no karatê, foi quando ele falou, agora é só com 18 anos. Aí eu fiz, pô, eu não sei se naquela época tinha, né? Mas eram poucas, né, crianças faixa preta, né? Já tinha mais, né? Mas era difícil. E ele era bem severo com a questão da graduação. Tão severo que você parou, né? Teve uma época que você jogou a toalha, não treino mais. Joguei a toalha porque eu chegava, eu era 4h30, tinha que sair para ir para a academia. E eu só voltava 10 horas da noite, imagina, isso aí, era quase todo dia, tinha horário todo dia. 3 vezes por semana, acho que era segunda, quarta e sexta, eu estava brincando lá no play, imagina, eu gritava lá da janela, não tinha nem opção, era tipo um encontro na garagem. Se não fosse, ele vinha buscar. Exatamente. Aí, mas isso aí desde sempre. Eu falo para as crianças quando eu dou aula, assim, vocês não fazem nada, vocês não quererem treinar. Eu rezava para o meu pai não chegar do trabalho para me levar para o treino. Eu torcia para não chegar, porque eu estava jogando bola, pô. Estava jogando bola, estava brincando na vila, lá na rua. Não queria treinar karatê, pô. Aí eu chegava às 5 horas, participava da rotina das aulas todas, já não dava aula, mas ele me pegava os adultos na faixa branca, era eu que ensinava o beabá lá para os adultos e ainda tocava o terror na academia inteira, porque entre uma aula e outra eu fazia. Eu era criança e fazia parte da rotina da academia, aí acabei virando professor de educação física, tem um porquê, né? Porque estava nesse ambiente a vida inteira. É isso. Esse é a segunda parte. Aí lá dentro da Tempo Livre ainda tiveram 2 episódios, né? Que foi ainda também quando começou a cair, porque parou com uma obra, né? Que fez um segundo andar. A academia dá uma quebrada no ritmo, está tudo funcionando, mas aí fica sem espaço, aí fecha para fazer obra, e aí, onde é que coloca 3 turmas de karatê, 70 alunos, onde é que encaixa? Não tem. Na época de ter 70 alunos, eu lembro que não tinha computador, não tinha nada, ele tinha umas folhas de controle de mensalidade. Era uma folha de papel ao máximo, eu acho, aquela escolada, né? Aí ele tinha ali umas 4 folhas de alunos. Era aluno pra caramba. E aí, de repente, o negócio fez. Então, assim, a casa era cheia, de repente a casa ficou vazia. Foi mais ou menos na época que eu já tinha pego a faixa marrom, é isso eu me lembro bem. E aí as pessoas hoje reclamam ou não vêm. Um dojo quase sempre cheio, né? E a gente cansou de treinar com 2, 3, vamos lá treinar, 2, 3, 4 treinando, rotineiramente, treinando, só com aquele propósito ali de desenvolver. Mas não é sempre, o dojo não foi sempre cheio, não, sempre houve recomeço, é impressionante. Sempre houve aquela fase do aula com 3, 4. E em que momento que isso aí acabou, a Tempo Livre? Eu saí antes de acabar, né? Saiu antes de acabar. Porque eu jogava futebol bem e já estava de saco cheio da maneira como o seu Pestana me arrochava, vamos dizer assim, porque ele me apertava. Eu era meio na verdade coincidiu de a academia fechar para a obra, entrar um sócio novo, Fernando não era mais sozinho, e ao mesmo tempo
família se mudou para Barra. Mas foi um pouco antes disso. Eu parei um pouco antes. Parou um pouco antes, mas a gente se afastou. Nesse momento, foi o momento em que eu passei a treinar com o Marigoni. Eu não posso parar de treinar, eu preciso continuar treinando. A academia parou. Eu falei assim, eu vim morar na Barra. Aí eu bati no dojo do Marigoni, falei assim, posso participar aqui, posso treinar contigo e tal. Trouxe uns 3 ou 4 alunos junto comigo para treinar, ainda era no Nevada. Eu não lembro exatamente o ano. A gente veio para a Barra em 96, final de 95. Então, final de 95, cara. Isso aí. Eu tinha 13 anos, foi quando eu parei. Eu parei com 13 anos. A gente veio para cá, foi em dezembro de 95. Foi quando nós fomos para lá. Então, dezembro de 95 foi quando a gente chegou. Na Barra eu comecei a treinar. E aí estava na parte 2 do Pestana Karate Clube interrompida. Ou seja, a parte 1 foi a Sanspena, onde tudo começou, bagunçou pessoalmente a questão familiar e afundou e fechou o Pestana Karate Clube. Aí levamos 2 anos, 1 ano e meio para normalizar a coisa, aí o rapaz se mudou para Jacarepaguá. Em Jacarepaguá, eu vou e começo a dar aula na dupla forma, vou para tempo livre, na tempo livre eu puxo o pai de novo. Tem 30 minutos, 28. Aí puxa a dupla forma, eu puxo o papai de volta, aí você engaja mais ainda e vira parte 2, que aí vem um bom tempo, e aí para essa época de 95 e tal, 95, a academia começa a parar por causa de obra, não sei o quê, e a gente se muda junto e aí para de novo o Pestana Karate Clube. Aí eu começo a treinar no Marigoni. Isso aí leva até 2000, quando eu fui no inverno. E a faixa em preta? 90 E a faixa preta? Não, parou na primeira fase. Nessa fase 1 para 2, quando a gente afunda, é quando perde a academia da Sanspena. Não, ela era na São Francisco Xavier. Não, essa é da Sanspena, nossa. São Francisco Xavier era do Henrique lá do tempo. Não era do Henrique, meu filho. A faixa preta, quando o Uriu fez coisa com seu pai, ele juntou o professor, né, esse japonês não, o mestre Lia, ele pegou a faixa preta dele e perguntou ao seu pai se ele queria ficar. Não, é a fase 1, é quando surge o Pestana Karate Clube na faixa preta. Na faixa preta. Isso já foi contado. Aí a gente chegou aqui na Barra, não tinha a unidade ainda da Barra, não tinha começado aqui, né? Tinha ido para o Hugo. Aí eu tentei ir para o futebol, tentei ser jogador, tinha um sonho de ser jogador de futebol, gostava pra caramba, e ele ficava, a gente morava junto, e eu ficava vendo a rotina dele, indo para lá e para cá, de cara dele, ficava, volta aí, cara, volta aí, eu só pensava em jogar futebol. Nisso o Hugo estava no Nevada ainda. Eu sabia da rotina do Nevada, mas nunca nem conhecia. Aí o Hugo inaugurou aquele esporte arena. Ele perdeu o espaço do Nevada também, perdeu a academia dele, pelo mesmo motivo que nós perdemos o Pestana Karate Clube 2, na Tempo Livre. O Hugo perdeu também o espaço dele, aí abriu lá no Santa Mônica. No Esporte Arena. O Esporte Arena. Aí eu vi que a minha carreira de futebol não ia dar certo. Fui para educação física. Aí ele me falou, vamos lá, conhecer lá, tentar voltar e tal. Aí eu fui lá. Botei a faixa marrom. Aí no dia que eu voltei, festa, cheguei com a mão lá desse tamanho. Tinha brigado. Arrumei uma confusão. Aí eu estava precisando também voltar para um caminho, porque era confusão com frequência. Brigão pra caramba. Aí o Karatê me ajudou a voltar, a me reorganizar com a faculdade e tudo mais. Aí não tinha ido Pestana Karate Clube, o Hugo nos abraçou lá, a gente treinava, competia via Hugo Arrigoni, aí voltou a JK.
Aí voltou a JK, em 99 para 2000 a JK voltou. Voltou a JK, eu me lembro dele indo logo para o primeiro campeonato brasileiro do Pará, não é isso? Foi em Goiânia, foi em Pará, Goiânia, e aí teve o primeiro sul-americano também no Chile. Então eu vi isso tudo aí acontecendo e acabei ficando de fora. E aí no campeonato brasileiro seguinte, a gente voltou. Aí foi o de 2000. Não, esse campeonato 2001. foi 2000, o do Chile 2002. foi 2002, o Chile foi 2002, isso. Não, 2002 foi o brasileiro. Então o Chile foi 2003. Aí eu já fui com faixa preta, a gente fez o catar equipe, comitê equipe, e aí foi isso aí que aconteceu no brasileiro de 20. E essa fase do Pestana Karate Clube, a fase 3, ela se deu nessa época que eu ainda estava trazendo ele para treinar, lá de Marrom, no 2000, né? Aí tinha um amigo chamado Murilo, que era diretor da Vai, e ele treinava aos sábados. Ele era aluno do Tanaka, lá no Rio, lá no e aos sábados, quando tinha os treinos, ele me pediu para ajudar ele a fazer exame para faixa preta, treinar ele particularmente, porque ele morava na Barra, morava no Ribeira, e eu morava na Barra também. Aí eu falei, você pode me ajudar a treinar e tal? E aí eu treinava ele sempre no sábado, no dojo, depois do treino do Tanaka dava. O Tanaka mudava o treino, a gente treinava, depois eu ajudava ele a preparar para fazer o exame de preto. E aí nessa ele pediu se eu queria dar aula aqui no Ribeira, para o filho dele. Na sede social. Na sede social. E aí comecei a dar aula aqui de novo, em 2000 para 2001, para dois alunos, o Rafael Fagenstein e o Murilo, filho, Murilinho, os dois alunos. Depois apareceu a Cristina Otalora, até hoje, 3 alunos. Isso já é a fase 3. Isso é o início da fase 3. Então, no início da fase 3, aí eu já estava no ritmo. Aí eu reapareço aqui e a gente vai contar no próximo episódio. Passou porque já tem meia hora, aí tem que ser padrão Netflix, entendeu? No máximo meia hora de episódio. A história é longa, tá? Ela acabou não contando tantas coisas. O convite vai continuar aberto aí pro João, quando ele quiser vir contar lá pro João, pro Madeira, pro Chagas, são pessoas importantes aí na história do passaram Karatê. pela nossa história. E aí no próximo a gente começa a contar essa história partindo daqui do Riviera, que foi, na verdade, a primeira unidade do Pestana Karatê Clube aqui na Barra. E aonde a gente acabou se estabelecendo e hoje tem aí 5 unidades aqui na região. Tá? Osso! Chega! Hoje eu vejo uma com ela aí, ó. Aí, ó. Muito bom. Mamãe! Caraca!